volta. Segunda parte do vídeo de substantivo. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte introdutória e a gente vai dar continuidade às explicações com relação à classificação dos substantivos e o sentido do substantivo no texto. Vamos lá? Passando para os slides. Vamos lá. Agora, com relação à classificação do substantivo referente à formação da palavra. A gente pode classificar ele como primitivo, derivado, simples ou composto. Quando é que o substantivo é primitivo? É aquele que dá origem a outras palavras. Olha o exemplo: ferro, madeira, terra. Já o derivado é aquele que se origina de uma outra palavra já existente. Exemplos: ferreiro, madeireira, terreno, ferreiro de ferro, madeireira de madeira e terreno de terra. Os substantivos simples são aqueles formados por apenas um radical, como flor, maçã, couve, banana. Já o substantivo composto é aquele formado por mais de um radical. Olha o exemplo: couve-flor, banana-maçã, planalto. Eu quero que vocês atentem ao detalhe que um substantivo ele pode ter mais de uma classificação. No caso de banana-maçã, é um substantivo composto, é um substantivo derivado, é um substantivo comum. Preste atenção, porque quando a gente pede a classificação do substantivo, ele pode se classificar de 2 a 3 formas diferentes. Ok? Vamos dar seguimento ao assunto? Agora, com relação a flexões do substantivo. O substantivo, ele pode flexionar, já que é uma palavra variável, de duas maneiras: em gênero e número. Como assim com relação a gênero e número? Vamos aprender passo a passo. Mas vamos lá, com calma, feito Jack, por partes. O substantivo é uma palavra variável, isto é, pode ter a sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. As flexões podem indicar, portanto, gênero e número. Gênero, a flexão de gênero é uma só e com pouquíssimas variações. Forma-se o feminino pela troca das vogais O e E por A ou pelo acréscimo da desinência A. Nesse caso, dizemos que o substantivo é biforme, porque ele apresenta o masculino e o feminino dos seres. Mas também ele pode ser um substantivo uniforme, quando possui apenas uma forma para indicar o sexo masculino e o sexo feminino. No caso, criança, a gente só tem criança, uma única forma para ambos os sexos. Aí, de acordo com o contexto, a gente vem a identificar qual gênero pertence ou não. No caso de animais também, animais como cobra macho e fêmea. A gente precisa de um identificador a mais, porque cobra é uma só palavra, um só substantivo para ambos os sexos. Com relação a gênero, ou com relação a número, com relação a número, o substantivo ele pode estar no singular ou no plural. Eu quero que vocês atentem a essa questão de flexão de substantivo, porque provavelmente você aprendeu em algum momento da sua vida que grau do substantivo também é uma forma de flexão do substantivo, quando não é. A gente tem que entender a diferença de flexão e derivação. A derivação é o surgimento de uma nova palavra, que nos remete a uma dada realidade. Já a flexão é a formação de novos modos de se dizer a mesma palavra. Atentem-se a isso. Na derivação, a gente cria uma nova palavra. Na flexão, a gente apresenta outras formas de se falar a mesma palavra, de se apresentar a mesma palavra. A flexão do substantivo se dá pelo uso de desinências. A flexão de gênero ocorre por meio da desinência A. A flexão de números se dá pelo acréscimo da desinência S, ou seja, continua sendo a mesma palavra. Já no caso do grau do substantivo, não há um processo de flexão, pois a formação ocorre por meio de derivação sufixal,
ou o acréscimo de um adjetivo, que vai expressar a ideia de grandeza ou de pequenez. Não tem desinência. A formação aí é por um acréscimo de adjetivos ou expressões ou pela derivação sufixal. Se eu tenho derivação de palavras, eu tenho formação de palavras. Se eu tenho um acréscimo de adjetivo ou de expressão que identifica essa ideia de grandeza ou pequenez, eu também tenho uma formação de uma nova palavra. Por isso, nesse caso, grau do substantivo entra como derivação de palavra, formação de uma nova palavra e não como flexão do substantivo. Entendidos? Então, vamos para a nominalização do substantivo. Como assim nominalização? A nominalização é o processo pelo qual é possível transformar palavras de outras classes em substantivo. Esse processo permite enriquecer a descrição, tornando-a mais precisa. É como se eu transformasse um verbo em um substantivo, para atender a minha necessidade de comunicação, para especificar, para descrever melhor todo o processo. Vamos ver. Vamos observar algumas maneiras de se fazer a nominalização ou a substantivação. No primeiro caso é o uso do artigo. Lembrem-se que o artigo é a classe de palavras que acompanha sempre o substantivo. Então, se o artigo está acompanhando um verbo, esse verbo foi substantivado. Ele sofreu uma nominalização. Olha o exemplo. O dormir bem é essencial à saúde. Dormir, que é um verbo no infinitivo, passa a ser um substantivo. Ele foi nominalizado pelo uso do artigo. Vamos passar? Uso de um substantivo derivado de verbo, adjetivo ou advérbio. Com base no adjetivo, olha o exemplo. O termo brasílico era erudito. Isso dificultou uma aceitação pelo povo. Preste atenção aí, tá? Ó, erudito aí tá como um adjetivo. Vamos para a nominalização desse adjetivo. A erudição do termo brasílico dificultou sua aceitação pelo povo. Viram que a gente transformou um adjetivo em um substantivo? Olha aí o artigo antes de erudição. E quando for um verbo? Bem, com base no verbo, vamos para o exemplo? Inúmeras atividades se desenvolviam nas casas coloniais. Isso demonstra a importância do ambiente doméstico nesse período da nossa história. O desenvolvimento de inúmeras atividades nas casas coloniais demonstram a importância do ambiente doméstico nesse período da nossa história. Olha a transformação. Desenvolviam, na primeira oração, no caso, no primeiro período, ele está como verbo, desenvolviam. Já no segundo, ele foi substantivado, viram? O desenvolvimento de inúmeras atividades. Olha o artigo de novo. Olha a observação, tá? O desenvolvimento é substantivo, que deriva de desenvolver, que é o verbo. E com base numa oração inteira, vamos ver? Acreditamos que o professor seja competente. Totalmente verdade. Todos os meus coleguinhas que estão sofrendo aí para gravar essas videoaulas, né? Pelo amor de Deus, é muito difícil, tá? A gente passa por cada uma, nem te conto. Aí vamos lá. Acreditamos que o professor seja competente. No segundo caso, a gente tem assim, ó. Acreditamos na competência do professor. A gente substantivou toda uma oração. Preste atenção, esse na em preposição, mas o a artigo, na. Que o professor seja competente. Eu peguei toda essa oração e transformei em um substantivo. Competência do professor. Viram? A gente substantivou, a gente nominalizou toda uma oração. Vamos continuar? Nominalização e síntese de informação. O que seria a síntese de uma informação? A síntese seria o resumo de toda uma informação dada anteriormente. Vamos ver isso na prática? Quando se pretende retomar e resumir informações na língua escrita,
A nominalização é um recurso muito útil para que a gente não tenha que ficar assim repetindo, e o texto se torne cansativo, né? Às vezes até ambíguo. Veja o exemplo que segue extraído da matéria de uma revista, no caso da revista Época. Preste atenção. Os solavancos vividos pelo mercado financeiro trouxeram as expectativas de que a economia brasileira e mundial crescerá mais lentamente nos próximos anos. Com esse cenário, aceito unanimemente, volta ao primeiro plano do debate a velha e indigesta questão dos gastos públicos. Preste atenção, ó. Eu deixei grifado aí, cenário. Cenário está sintetizando toda uma informação que foi dada anteriormente. Que informação seria essa? Os solavancos vividos pelo mercado financeiro. Foi sintetizado e nominalizado em cenário. Não é fácil? O substantivo cenário retoma os elementos do enunciado anterior, solavancos vividos pelo mercado, resumidos e encaixados na frase seguinte. E agora a função sintática do substantivo. A gente vai finalizar com essa parte, tá? Vamos lá. O substantivo figura na frase como o núcleo das seguintes funções sintáticas. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e do objeto, complemento nominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. A gente não vai ver isso tudo, porque essas aulas vão ser expostas para vocês no decorrer do ano, tá? Hoje, eu só quero que vocês entendam quais as funções sintáticas que o substantivo pode apresentar. Vamos lá, vamos para o exemplo. Recebemos a participação do seu casamento. A participação é um substantivo. Participação é um substantivo e ele assume o núcleo do objeto direto. Lembrando que é objeto direto, tá? O objeto vai ser um complemento do verbo. E se entre o verbo e esse complemento não houver uma preposição, ele será um objeto direto. A participação é o objeto direto do verbo receber. Quem recebe, recebe algo. E o que é esse algo que ele recebe? A participação. Então, participação é o núcleo do objeto direto. E de seu casamento? De seu casamento, casamento, no caso, é o núcleo do complemento nominal. Participação tem o complemento nominal de seu casamento. E casamento, que é o substantivo, é o núcleo desse complemento nominal. Vamos seguir? O substantivo pode, precedido de preposição, formar uma locução adjetiva que funciona como adjunta de nominal. Vamos se ater de novo. O substantivo pode, precedido de preposição, formar uma locução adjetiva. Locução adjetiva, mais de uma palavra com função de adjetivo, que funciona como adjunto adnominal. Adjunto ao nome. Vamos observar? Vamos pôr em prática, né? Porque com exemplo fica mais fácil de entender. Demonstra por mim um amor de mãe. Demonstra é o verbo. Vamos começar com o verbo? Quem demonstra, demonstra algo. Demonstra o quê? Um amor de mãe. É isso que demonstra, um amor de mãe. Nessa partezinha aqui, ó, um amor de mãe, ele é o objeto direto, não é, dessa oração, porque quem demonstra, demonstra algo. Demonstra o quê? Um amor de mãe. Objeto direto, não tem preposição, né? Anteriormente a ele. Então, um amor de mãe, eu tenho amor como substantivo e mãe, que é outro substantivo. Amor vai ser um substantivo que tem como função ser o núcleo desse objeto direto. Ele é a parte mais importante. Já de mãe, mãe é um substantivo. De mãe vai ser o nosso núcleo do adjunto adnominal. Ficou fácil agora? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter gravado essas aulas.
Eu espero que tenham ficado, né, melhores que as duas anteriores, mas estou aberta a críticas. Então, além de críticas, também há sugestões, tá? Eu vou seguir todo o cronograma do calendário escolar para esse ano, os planejamentos por bimestre, mas dependendo das necessidades de vocês em casa, podem me mandar sugestões que eu estou abertas a sugestões e a gente vai modificando, tá? Essas postagens. Mas enfim, eu tô apresentando para vocês a referência bibliográfica que eu utilizei para o preparo desse material. Lembrando que as fichas com conteúdo também estão lá no Google Sala de Aula e tem um Google Drive que eu vou disponibilizar para vocês também, com todas as aulas, as fichas também, porque tem umas fichas mais técnicas, com uma parte da gramática mais aprofundada. Vai estar lá também disponível para vocês, como alguns livros. Livros para que vocês possam, em PDF, para que vocês possam acessar e se atualizar com relação às literaturas cobradas no Enem, no SSA 1, 2, 3, enfim. Além de filmes e outras atividades. Espero que tenham gostado. Beijo, fique com Deus e fique em casa.